Boa noite a todos. Estamos aqui nesse momento, iniciando a Masterclass Habilidades, o despertar das habilidades de sucesso para a carreira e negócio. Esse é um momento, né, muito importante para nós, porque há muito tempo atrás eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento humano, né? Isso quando eu tinha uns 14 anos. Quando eu tinha uns 14 anos, e fui estudando, e hoje, né, eu estou nesse momento presente, né, aqui, fazendo essa aula para vocês. Então, é um momento para mim muito importante, é um momento muito alegre, é um momento que eu estou amando, né, de estar concluindo, né, de certa forma, a minha pesquisa, né, que eu fiz. Então, durante todo esse tempo, desde 14 anos para cá, eu tenho estudado sobre desenvolvimento humano, eu desenvolvi vários grupos de estudo, grupos na internet, grupos presenciais. E estudar isso, né, sempre foi a minha paixão. Eu amo demais. Então, esse momento é um momento muito importante para mim, é um momento muito lindo, muito gratificante. Esse momento que eu estou estudando mais sobre como desenvolver habilidades. Então, por que surgiu, né, essa necessidade? Porque eu percebi nos meus atendimentos que as pessoas, em geral, elas às vezes não têm algumas habilidades desenvolvidas. Isso acaba fazendo com que ela fique meio que paralisada, sem avançar na vida pessoal, na vida profissional e no negócio. Então, eu decidi estudar cada vez mais sobre como desenvolver habilidades, como a gente mudar a nossa mentalidade, como mudar o nosso mindset. Aí, esse momento é um momento, assim, de muita alegria, muita felicidade mesmo. Então, né, bora para a aula que a gente preparou, para vocês entenderem mais sobre o que é que vamos fazer. Então, hoje é a primeira aula, a importância do desenvolvimento de habilidades para se tornar uma grande gestora na carreira ou negócio. A gente vai entender um pouco mais sobre isso, a gente vai contextualizar a situação, né, da mulher com relação à carreira, né, com relação ao negócio, vai falar um pouco sobre isso. Na aula 2, que é amanhã, terça-feira, às 20 horas, você vai conhecer a chave mestre dos grandes resultados. Então, depois dessa pesquisa toda que eu fiz, eu cheguei a essa chave mestre que eu vou passar para você, que está nos assistindo. E aí, o que é importante, né? Que, como eu gostaria, né, de estar presenteando vocês, aí eu pensei em uma aula extra, para a gente fazer um planejamento para 2022. Aí vamos ver, né, quando é que vai ser essa aula. Provavelmente quarta-feira. Quarta-feira pela manhã. Então, né, aí a gente tem aqui o mapa da aula. A gente vai falar algumas palavras-chave, né, palavras importantes. A gente também vai trazer algumas curiosidades, né, sobre o mundo do trabalho, sobre a posição da mulher no mundo do trabalho. A gente vai trazer também material de apoio, a gente vai trazer umas ferramentas para vocês treinarem. Por quê? Porque a gente não pode ficar só na teoria, a gente precisa praticar o que aprendeu. Então, a gente trouxe ferramentas muito legais para vocês. Para começar, de fato, né, a nossa aula, então surge a primeira pergunta: o que é importante hoje com relação ao desenvolvimento de habilidades e competências?
Por que que é importante, né, a gente desenvolver habilidade? Por que que é importante a gente desenvolver competências? Por que que você deve, né, se reinventar continuamente? O que você deve se preocupar para se manter no mercado de trabalho, entendeu? A gente vai falar tudo sobre tudo isso. Então, eu estou pesquisando, né, sobre carreira, sobre liderança, e eu quero trazer muita informação para vocês a partir de agora, né? Então, como eu falei, né, a gente está trilhando uma nova rota, e nessa nova rota que eu estou, né, a gente está estudando mais profundamente sobre carreira, liderança, competência, habilidades, e vai surgir muita coisa boa no futuro, nessa nossa jornada. Aí tudo começa com a transformação digital, né? Então, essa mudança no mercado de trabalho atualmente, né, nesse contexto que estamos agora, começou com a transformação digital, né? Então, a transformação digital é a arte de colaborar e criar a inovação. Então, a internet, né, surgiu na década de 90, né, para a população, né? Antes ela era restrita, né, a faculdades. A internet ela foi criada por um conjunto, né, de pesquisadores nos Estados Unidos que eles queriam se comunicar entre si. E aí surgiu a internet. Aí na época até não se pensava, né, que ela seria usada por pessoas comuns, né, como a gente. Aí as coisas foram avançando, avançando, e hoje a gente está vivendo a era pós-informática. Essa era pós-informática é porque já começou lá na década de 90 a se desenvolver, e hoje a gente já tem um novo momento, no momento que as redes sociais provavelmente, né, serão completamente transformadas a partir de vários estudos que estão sendo feitos, né? Então, mais adiante, a gente vai ver muita novidade, né, sobre essa questão da transformação digital. Então, como é que a transformação digital, ela atinge, né, a sua carreira? Como é que você pode usar a transformação digital ao seu favor na sua carreira, no seu trabalho, entendeu? No seu negócio? Você está usando a tecnologia a seu favor ou não? No trabalho, você consegue ser produtivo sem usar a tecnologia? A gente vê, né, que, por exemplo, assim, há mais ou menos 5 anos atrás, né, as pessoas usavam muito planilhas, né, as planilhas. E hoje a gente vê que muitas empresas, muitas faculdades, e até nós, né, no dia a dia, usamos app, né, aplicativos. Então, assim, você consegue ser produtivo hoje se não usar um app, um aplicativo? Como é que fica essa questão, né? A transformação digital tem a ver com um fator analógico, né? Então, esse fator analógico é o quê? São pessoas. Então, a gente está dentro de um mundo digital, como agora, né, está acontecendo. Vocês estão me vendo aí, através desse aparelho, né? Algumas pessoas vendo pelo celular, outras pessoas vendo pelo notebook, né? Mas essa transformação digital, que ela tem tudo a ver com pessoas, né? Ela é algo analógico, então as pessoas elas não são digitais, pelo menos até o momento, né? Aí depois nessa era pós-informática, talvez, né, venha a acontecer coisas que a gente nem imaginava, né? Mas não vamos tocar nesse assunto agora, né? Porque o foco agora aqui é sobre habilidades. A transformação digital, né? O que é que ela ocasiona? Então, o que é que está acontecendo, né? Ela dobra a cada 18 meses. Então, há 18 meses atrás, a gente não tinha os recursos tecnológicos que temos hoje. Isso significa que a cada 18 meses, a mudança na educação, nos valores humanos, no comportamento,
tudo isso alerta para uma velocidade exponencial. Então, a gente tem que estar atento, né, para essa questão dessa mudança que está ocorrendo a cada 18 meses. A transformação digital deve ser encarada como algo benéfico, né, para as pessoas. Ela deve ser encarada dessa forma, né? Então, a gente tem que aprender, né, a dominá-la, tem que estar em constante aprendizado. A gente vai falar mais sobre aprendizado mais adiante, né? Fica aí comigo, que você vai aprender muita coisa legal hoje, né? Sobre habilidades, sobre esse contexto do mundo do trabalho. Bora continuar aí, bora chamar os amigos. Envia o link aí para as pessoas que você acha que deve assistir a essa transmissão, a essa aula. Então, né? Em que mundo nós estamos vivendo? Aí o que acontece? Alguns pesquisadores, né, classificaram esse mundo atual de VUCA. Então, o que é o VUCA, né? É um contexto muito complexo. Então, VUCA, ela é derivada, né, de uma sigla em inglês, e no português, na tradução, quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, a gente vive nesse mundo, né, VUCA, de muita incerteza. É um mundo assim, tipo, é um mundo volátil. Volátil no sentido de que é tipo assim, um mundo líquido. Então, hoje se tem um determinado comportamento, hoje se tem uma determinada moda, hoje se tem um determinado aparelho, e daqui a 18 meses ou menos não vai mais existir. Então, é tudo assim, muito rápido, tudo acontece rapidamente, ligeiramente, e a gente está dentro desse contexto, né? Também ele é muito complexo, por quê? Porque a tecnologia trouxe essas inovações e trouxe também, né, essa complexidade de coisas que a gente tem que lidar, né? E ele também é ambíguo, né? Então, ele traz essa característica, né, de ser um mundo ambíguo, ao mesmo tempo que é alguma coisa, ao mesmo tempo não é. Então, tudo isso vai refletir na nossa carreira, no nosso negócio, no nosso posicionamento. Aí, por isso que é importante a gente entender mais sobre isso, né? Aí surge, né, uma pergunta. E a pergunta é, né, como é que vai ficar o futuro do trabalho? De que maneira, entendeu? Vai ficar esse mundo do trabalho. Aí houve uma reunião em 2020, que é chamado Fórum Econômico Mundial. Aí esse Fórum Econômico Mundial se discutiu, né, a relação do trabalho, se discutiu essa questão das habilidades necessárias para o profissional do futuro. E aí eles ficaram se perguntando, né, quais são as habilidades que as empresas precisam valorizar ou que vão, né, valorizar. Por quê? Porque, assim, se as empresas não seguirem o caminho da modernização, se elas não acompanharem essa transformação digital, elas vão ficar ultrapassadas, né? Como, por exemplo, né, a empresa Kodak, que ela era uma grande empresa, né? E vendia máquinas fotográficas, né? Aí, quando surgiu a era digital, elas não conseguiam, né, acompanhar essa transformação e ela acabou deixando de existir. Então, assim, se a gente não acompanhar essa transformação digital, se a gente não procurar, entendeu? Se qualificar, desenvolver habilidades e competências, a gente vai ficar para trás, porque está tudo avançando. Então, é importante a gente também ver algumas competências comportamentais que precisamos
desenvolver, né? Então, nessa reunião que teve, né, do Fórum Econômico Mundial, se pensou nessa questão do futuro do trabalho, e aí foi listada, né, 10 competências que são consideradas competências do futuro, né, do futuro do trabalho. Então, a primeira, né, é você saber resolver, né, questões, você ter a habilidade, né, de resolução de adversidades, né? A segunda é o pensamento crítico. Você precisa desenvolver esse pensamento crítico. E aí a gente tem como fazer isso, né? Como desenvolver esse pensamento. Criatividade, como você pode ter criatividade para resolver uma questão, né, no trabalho, na família, com os amigos, né? Gestão de pessoas, como fazer, né, a gestão de pessoas, né? Então, essa gestão de pessoas, ela pode ser em organizações, instituições, empresa, né? E até dentro da nossa própria casa, né? Então, uma família que ela se preocupa, né, com o futuro dos seus membros, ela vai pensar nessa questão de como vai fazer a gestão, né, da educação dos filhos, por exemplo. Né? Trabalho de equipe, você saber trabalhar em equipe, porque trabalhar em equipe, né, é uma habilidade também que se pode desenvolver, e essa habilidade ela é desenvolvida bastante nos treinamentos, né, de liderança. Inteligência emocional, que é a pessoa saber, né, identificar a sua emoção e identificar a emoção do outro, e aí ela pode, com esse conhecimento, ela pode fazer a própria regulação emocional, né? Aprender a regular essa emoção. O sétimo, né, julgamento e tomada de decisões. Então, assim, como é que você vai fazer certo tipo de julgamento? Com base em quê? Você vai tomar decisões baseadas em quê? Assim, de forma aleatória? Ou você vai ter uma base, entendeu? Para desenvolver a tomada de decisões. Então, em um programa, né, de desenvolvimento pessoal, a gente trabalha essa questão, né, do desenvolvimento de você se apoiar em ferramentas para poder desenvolver uma habilidade em tomar decisões. A oitava, orientação para serviços. Então, hoje, mais do que nunca, a gente está vendo, assim, vários tipos de serviços, né, que surgiram, né, depois da transformação digital. Um exemplo, né, o serviço de internet, né, que a gente tem, serviços por exemplo, de filmes, né, antes a gente tinha que colocar uma fita, hoje não, você compra o pacote e assiste ao seu filme, né, de forma tranquila em casa. Negociação, né, você saber negociar, então a negociação ela vai entrar em várias partes, né, da sua vida, a exemplo, né, de quando você está fazendo um processo de vendas, você que tem um negócio, né, você que vai fazer um atendimento, de certo modo, você antes tem que fazer a captação de clientes, né, isso também envolve a habilidade de negociação, você precisa negociar o preço, e também você tem essa necessidade de habilidades em negociar dentro da sua própria casa, né, então, tem momentos que você vai precisar aprender a negociar para poder comprar alimentos, né, de forma mais barata, ver que tipo de serviço que você vai precisar e negociar também, né, os preços desses serviços. O décimo é flexibilidade cognitiva. Então, o que é a flexibilidade cognitiva? Eu gosto demais da abordagem da terapia cognitiva comportamental e nessa abordagem, a gente trabalha essa questão da flexibilidade cognitiva. É você ser flexível, é você evitar o pensamento fixo, porque o pensamento fixo, né, vai te deixar naquele momento na tua mente. Então, você vai ter dificuldades, né, para poder acompanhar as transformações que vão ainda existir, que a gente só está dentro, né, de uma onda de transformações. Ela começou
recentemente e vai continuar, né? Então, assim, a única constante no universo é a mudança, né? Então, está tudo mudando o tempo inteiro. E a gente precisa, todos nós precisamos, né, nos adaptar. Ou você se adapta, ou você fica doente, né? Então, a gente tem que prezar por essa questão de ter flexibilidade cognitiva, né? Aí aqui a gente está vendo uma imagem, né? Então, vocês aí de casa, né? Que está assistindo. Qual a imagem que você está vendo? De que maneira que você está vendo essa imagem? Aí, essa imagem, né, nos leva a uma reflexão. O que você vê realmente é real? Ou você está em um ciclo de ilusões? Você sabe de fato para onde você está indo? O que é que você está fazendo? Então, muitas vezes, a gente está perdido. Não sabemos para onde ir. Principalmente com relação a esse contexto atual nosso, né? Que é ambíguo, volátil. E muitas vezes pode ocorrer de a gente ficar perdido, sem saber a rota que devemos de fato seguir para chegar ao sucesso, chegar ao ponto de concretizar os nossos sonhos, né, os nossos projetos. Então, é importante a gente já avaliar, né, ter esse pensamento crítico, né, como a gente citou, que é uma daquelas 10 habilidades, competências que precisamos ter, né, para esse momento presente. Aí surge a pergunta, né? Como a escola entra na sua vida? De que maneira, né, a escola entra na sua vida? Aí, o que é que acontecia? Há 50 anos atrás, mais ou menos, as pessoas se formavam, trabalhavam 30 anos numa empresa e se aposentavam. Aí, hoje, isso não mais acontece. As pessoas vão para a faculdade, né? Em alguns casos, se formam e depois tem que retornar à faculdade. Ou vai precisar fazer uma pós-graduação para poder se manter no mercado de trabalho, porque está tudo mudando rapidamente. Então, é necessário fazer essa atualização. Então, assim, você que não quer frequentar uma faculdade, então, como é que você vai fazer? De que maneira você vai fazer? Como é que a escola vai entrar na sua vida? Porque, pelo que nós falamos até aqui, eu acredito que você já percebeu que para você não ficar para trás, é importante que você desenvolva habilidades e competências. E antes, né, algum tempo atrás, habilidades e competências eram assim, mais desenvolvidas nas escolas, né, nas faculdades. Então, hoje, depois que aconteceu essa transformação digital, nós temos mais facilidades, né, de aprender uma habilidade. Porque hoje existe, né, vários tipos, né, de aulas, né, EAD, aulas gratuitas, né, como essa, aulas que você encontra, né, no YouTube, sobre a habilidade que você necessita desenvolver, né, para o seu projeto de vida. Aí, então, fica aí essa pergunta, né, para você anotar. Então, é importante, né, você ter isso na mente, né, onde é que a escola entra na sua vida. Então, aí o que é que ocorreu? Eu fiz uma pesquisa, né, na internet sobre esse assunto. E aí eu encontrei aqui, ó, nesse site, né, de negócios, essa reportagem, ó. A automação pode mudar perfil de 375 milhões de trabalhadores até 2030. Então,
como estamos na era pós-informática, e está tudo mudando, né, se transformando. Aí você está vendo essa reportagem, né, essa notícia, o título dessa notícia, de como a automação vai mudar, né, o perfil dos trabalhadores. Aqui também temos uma outra notícia, ó, que é do Estadão. Leg Learning. Como se tornar um profissional em constante aprendizagem. Então, esse termo, né, ele significa o quê? A aprendizagem a vida inteira, traduzindo para o português, né? Então, essa situação, né, está acontecendo dentro das grandes empresas, as grandes empresas, né, que estão mais conectadas com a transformação digital, com as mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho, elas já estão, né, observando sobre isso, de como, né, os profissionais precisam, né, tornar o aprendizado algo constante. Então, assim, para você se manter no mercado de trabalho, se você tem uma profissão, se você tem uma carreira, então é importante se desenvolver, né? Você está em constante desenvolvimento. Então, para isso, é importante você ter um plano de vida, ter um projeto de vida escrito, porque assim você vai conseguir manter o foco, você vai conseguir perceber o que é importante para você colocar a sua atenção no momento atual. Então, assim, se a pessoa ela quer um futuro melhor, ela precisa focar no momento presente e transformar o seu presente. Então, tem muitas coisas, né, que ela vai precisar perceber e descrever no projeto de vida para poder ela ter mais chances de realizar, né? Então, assim, se você quer ter um 2020 diferente, aí você precisa começar a fazer seu planejamento agora no mês de novembro. Aproveitar o mês de novembro, o mês de dezembro e fazer o seu planejamento. As empresas maiores, né, elas já estão fazendo isso. Elas já estão planejando o que vai fazer em 2020. Antes, né, da pandemia, o planejamento estratégico das empresas, eles aconteciam, entendeu? Para 5 anos. A empresa planejava como era que ia ser durante 5 anos. Aí agora, com a pandemia, né, tudo ficou assim muito mais urgente, muito mais volátil, muito mais líquido. Aí as pessoas começaram a fazer planejamento para 2 anos. Aí faz um planejamento para 2 anos, depois ele é dividido em 1 ano e 6 meses para poder se concretizar. Aí eu te pergunto, você tem aí um projeto de vida escrito? Você sabe o que é que você vai fazer no mês de janeiro? Ou você tá como aquela música, deixa a vida me levar, entende? Então a gente precisa ter esse monitoramento do nosso projeto de vida. Aí é importante, né, fazer isso. Por isso que a gente vai dar essa aula bônus, né, essa aula extra, que vai ser quarta-feira de manhã. Então, né, como a gente falou, é importante fazer a prática. Teoria, só teoria não vai resolver. O mundo hoje, né, tem milhares de teorias e tem muito pouco de prática, né? Então, poucas pessoas estão praticando, estão treinando o que é que elas precisam desenvolver para concretizar o seu projeto de vida. Aí, eu criei uma ferramenta, né, que ela é chamada de ferramenta de competências.
Aí essa ferramenta de competências, a gente vai entregar ela nos grupos, né, do WhatsApp. Aí eu vou parar um pouco, né, essa apresentação e vou mostrar para vocês a ferramenta de competências. Ok? Aguarda aí um pouco. A gente está aqui trocando a tela, aguarda um pouco, viu? A gente está trocando a tela para as ferramentas de competência. O pessoal deu uma rima aqui no compartilhamento da tela. Vou tentar aqui de novo. No momento eu não estou conseguindo compartilhar a tela com vocês. A gente vai marcar um outro momento, né, para fazer isso. Que é essa ferramenta, né, que eu falei. Que a gente vai colocar no grupo, né, para vocês responderem. Aí vocês vão colocar as dúvidas, né, sobre a ferramenta. A gente vai explicar dentro do grupo.
explicar como é, né, essa ferramenta. A gente criou ela com todo carinho, com todo amor, para ajudar vocês a desenvolver essas habilidades. Então, ela traz algumas ferramentas super importantes e traz algumas perguntas, né, para você refletir sobre essas habilidades. Aí, nesse momento, né, a gente vai finalizar essa transmissão ao vivo. E lembrando para vocês que amanhã, 20 horas, temos a aula número 2. Ok? Muito obrigada. Gratidão, né, que está nos assistindo. Como eu falei no início, né, é um momento super importante para a gente, né? Esse momento de estar trazendo esse assunto, que é um assunto atual, né, contemporâneo, super importante. Tchau.